Fala galera, estamos de volta aí para mais uma videoaula, segunda parte sobre absolutismo, tá? Vamos falar sobre absolutismo na Inglaterra e na França, tranquilo? E na última aula a gente falou sobre históricos do absolutismo, né? Falamos sobre um pouco da sociedade e o caráter, né? A característica econômica desse absolutismo, desse estado absolutista que seria o mercantilismo, né? Beleza? Então vamos lá, gente. Olha só, esses recortes aqui eu fiz exatamente lá do teu material da equipe, do teu livro, tá? Nós temos alguns textos aí retirados na página 90. Você pode acompanhar a leitura comigo, tá bom? Vale a pena. Olha só, o novo absolutismo, os reis não mais na moda em nossa época. As coroas reais só ganham popularidade nos museus. Hoje a moda é ser um político da democracia, não do absolutismo. Desde os anos finais da Idade Média, porém, o número de reis na Europa aumentou sensivelmente. Seus poderes também acompanharam esse processo até tornarem-se reis absolutistas, especialmente a partir do século XIV e XV. Nós temos aí a imagem da Rainha Elizabeth II, né, a monarca do trono britânico, juntamente com a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes. A coroa é parte integrante da instituição do parlamento, né? Câmara dos Lordes, Câmara dos Comuns é o que compõe aí o parlamento inglês, quem realmente manda, né, na representação do primeiro-ministro. Hoje a monarquia inglesa, desde das revoluções inglesas, tá? Revoluções burguesas ocorridas na Inglaterra, hoje a monarquia ela existe de forma simbólica apenas. Quem governa de fato é o parlamento, né? Através das eleições e através da escolha do primeiro-ministro. Aproveitaram, e essa coroinha aí, vale lembrar, a Rainha Elizabeth II ela pegou Covid-19, viu galera? Essa mulher deve ter uns 200 anos e não morre, cara. Impressionante, né? Ela serve só para beber chá e bater foto, levantar a mãozinha e o pessoal é só pra isso, velho. E não morre. Eu acho que essa mulher aí tá lá desde o século XVII. Aproveitaram a necessidade de um governo forte que os banqueiros, olha só, manufatureiros e os mercadores tinham para protegerem seus negócios industriais e comerciais ultramarinos. Foram beneficiados com a reforma religiosa que diminuiu, né, a interferência dos papas na política, aumentou o nacionalismo e encorajou os reis a aumentarem seus poderes sobre assuntos religiosos. Aumentaram seus poderes e diminuíram a influência dos nobres, destruíram as bases do sistema feudal, estimularam o surgimento da revolução comercial, porque gerava riqueza para criar exércitos e uma marinha poderosa, e aumentar com isso seus poderes. Quem? Os reis, tá? A centralização aqui embaixo, a centralização administrativa era uma marca presente em quase toda a monarquia absolutista moderna, em que, em seu clássico livro Antigo Regime, olha o termo aí, tá? E a Revolução, Alexis de Tocqueville, um dos mais eminentes intelectuais da sua época e de tempos futuros, observou: a França está repleta de corpos administrativos ou funcionários isolados que não dependem um dos outros e que tomam parte do governo em virtude de um direito que compraram e que não lhes pode ser tomado. Olha só. Galera, basicamente o que eu quero introduzir aqui nessa leitura com você, para essa aula sobre absolutismo. O rei governa, meu nego, governa de forma absoluta, só que não. Veja bem, nós temos que entender aqui um princípio que diz o seguinte: os jogos políticos durante a Idade Moderna vai ser o seguinte, olha só, os interesses. O rei, veja bem comigo, presta atenção, faz a tua anotação aí, teu esquema. O rei, ele precisa agora, dentro de uma economia comercial que está gerando agora dinheiro, né, o metalismo, ele precisa de riqueza. Para quê? Para manter o Estado que ele está criando, um Estado nacional. É um Estado moderno, um Estado absolutista, tanto faz. Ele está criando esse Estado. E para manutenção desse Estado ele precisa de dinheiro. Quem tem dinheiro, galera? Quem é que está comercializando? Quem é que está fazendo? Quem é que está lucrando?
né? Quem é que tá acumulando? É essa burguesia emergente. Então, por isso a burguesia ela vai ter um grande interesse na formação desse Estado nacional, controlado pelo rei. Sobretudo quando a gente entende a relação do mercantilismo lá atrás, que vimos na última aula, gente. Não é verdade? A burguesia tem interesses na intervenção do Estado na economia. A burguesia tem. Por quê? Porque ele vai defender a economia local, a economia nacional, dentro do seu Estado. Então a economia tem pleno interesse. E essa burguesia então vai continuar pagando impostos e financiando a manutenção do Estado, gente. Esse Estado, por que precisa de dinheiro, William? Galera, pensa que agora eu tenho um território estabelecido, eu tenho uma fronteira, neném. Nessa fronteira eu preciso de quê? De forças armadas constantes, né? Forças armadas que a gente vai chamar de exército, um exército permanente, para defender essa nova fronteira desse novo Estado-nação, que é diferente antes do feudalismo lá atrás. Cada feudo mandava, né, cada quadrado no seu quadrado. Agora não. O rei tem um grande território para proteger e dizer: essas são as fronteiras do nosso país. Então eu preciso manter um exército permanente. Isso requer muito dinheiro. E é esse dinheiro, né, essa manutenção econômica que a burguesia vai oferecer ao rei. Em troca, o rei dá protecionismo econômico. Certo? Então a burguesia paga impostos junto com os camponeses e o rei traz para perto de si. Olha só por que ele não governa sozinho. Ele traz para perto de si quem, naquele momento, poderia atentar contra o seu poder soberano. Que são quem? Outros nobres. O rei nada mais é do que um nobre. Né? Então, para controlar essa outra nobreza, eu preciso dar o quê? Privilégios. E para controlar, para deixá-la do meu lado, além de privilégios, terras, cargos públicos e tudo mais, isenção de impostos, tudo mais que eu vou fazer, eu preciso acatar seus interesses muitas vezes. Entendem? Para que eu não tenha, né, um atentado da nobreza contra o meu poder real, eu também governo pensando pelos interesses da nobreza aristocrática, da aristocracia em geral, com a igreja também, pensando na igreja. Deu para entender? Então ele tá como poder soberano, né, como a gente viu lá em Hobbes, né, tudo mais, Maquiavel, Jean Baudin, mas ele tá ali comandando também pensando nos interesses de uma nobreza. Não esquece disso, nunca, tá bom? Isso é um detalhe muito importante aqui sobre esse poder divino, poder absoluto desse rei. Certo? Vamos lá para outra. Olha lá. Absolutismo na França. Neném, o que vai acontecer? Desde a Guerra dos 100 Anos, né, em que a França ganha da Inglaterra, que nós vimos inclusive lá no século XIV, esse período aí de guerra, né? Guerra, fome e doenças. Desde a Guerra dos 100 Anos, a França ela consegue, então, manter uma certa autonomia dos seus reis franceses, né? Só que ainda não eram reis absolutos como a gente entende nessa ascensão da palavra, tá? Quando vai acontecer, então, filho, o absolutismo monárquico na França? Essa é a questão que eu quero que você entenda aqui, para a tua prova. É aqui com a dinastia dos Bourbons, tá bom? Dinastia dos Bourbons, com Henrique IV no século XVI. Esse cara aqui, vamos entender um pouco do contexto anterior a isso. Olha só, galera, período aí que se desenvolve também as reformas protestantes, né? Já temos os calvinistas, já temos os luteranos. Os calvinistas, o calvinismo é o tipo de religião que vai ser atrelada, que vai ser associada à burguesia, porque ele não dizia que a usura ou o acúmulo de lucro seria pecado, gente. Então, se eles não falam isso, automaticamente eu vou ter que classe ali aplaudindo e apoiando? A burguesia. Uma burguesia crescente que vem aí tentando afirmar sua moral dentro da ética do capitalismo. Certo? Pois bem, nessa França, antes de Henrique IV, nós vamos ter os Bourbons, a Casa de Bourbon, presta bem atenção, tá? A dinastia de Bourbon com uma dinastia
calvinista. Como chamavam os calvinistas na França, filho? Huguenotes. Os huguenotes eram os calvinistas franceses. Ou seja, apoiado pela burguesia. Essa burguesia que já está se fortalecendo também na França. Do outro lado, nós temos os nobres, a nobreza francesa, que era, sobretudo, católica. Então, durante esse estabelecimento das monarquias absolutistas, lembra disso, tanto na França quanto na Inglaterra, nós vamos ter características principais, pois elas são essas lutas, esses acessos, né, esse processo de tomada do poder do absolutismo monárquico, eles vão estar ligados a disputas também religiosas, sobretudo atrelado à questão do protestantismo e do catolicismo. Essas disputas, essas tensões, elas vão estar atreladas tanto à política quanto à religião. Não esquece disso, por favor, tá bom? Então, Henrique IV, que é da dinastia Bourbon, ou seja, Huguenotes, apoiado pela burguesia, ele consegue, depois de uma guerra entre outros dois Henriques, ele consegue ganhar essa batalha e herdar o trono francês. É uma luta de disputa do trono. Ele consegue herdar. Mas ele percebe que é difícil lutar contra quem? Contra a nobreza francesa, que é católica. É difícil. Ele acabaria sendo morto. Então ele mesmo sendo burguês e calvinista, Huguenotes, ele vai o quê? Ele vai tentar amenizar essas complicações no seu governo e vai adotar o catolicismo para si. Ele é batizado católico, pronto, acabou, né? Só que não. Na França, antes de tudo isso acontecer, de Henrique XIV assumir, nós vamos ter, por exemplo, o massacre, a noite de São Bartolomeu, que é um massacre em que os católicos vão matar mais de 3.000 huguenotes, calvinistas franceses, em Paris. Para você ter ideia de como estava essa luta na intolerância da religião e da política. Então, quando Henrique IV assume, ele, determina o Edito de Nantes, que dá liberdade de culto e igualdade civil perante a lei e acesso a todos os cargos. O que ele está fazendo? Ele está dando direito aos protestantes de viverem e de cultuarem na França. Ou seja, o cara ele adota o catolicismo para ele, mas no fundo foi um jogo político. Para quê? Para não sofrer um golpe de derrubada pelos nobres. Presta bem atenção nesse jogo político aí da sociedade, para poder manter o absolutismo monárquico. Eu quero que você, foque para isso, tá? Mas é aqui então, gente, que com o Henrique IV que vai existir a consolidação desse Estado Nacional na França. O Estado francês como nação, como ideal de nação, que é algo também que deve ser discutido bastante, né? Esse Estado moderno absolutista ele só vai se estabelecer por meio, com um assentamento ideológico da ideia, de nação. Nós temos que ter o fomento de um nacionalismo para poder existir esse modelo de governo, esse modelo de governança absolutista. Se eu não me sinto francês, eu não vou reconhecer um rei que se diz rei da França. Então eu preciso me sentir francês. Eu tenho que deixar, gente, de ser um fiel simplesmente da igreja, a esmo pelo campo na Europa, e me tornar o quê? Um súdito de um rei, de um Estado-nação. Ficou claro? Então a necessidade, essa necessidade, ela se conclui com Henrique IV aqui na França. É um passo para o absolutismo monárquico, tá bom? Ele bota fim às guerras de religião. O que você precisa entender aqui basicamente é isso, tá, filho? Ele vai incentivar muito essa burguesia local, já que ele é um rei huguenotes, Ele vai acatar muitos interesses dessa burguesia. A burguesia vai começar a enriquecer bastante, demasiado, com o quê? Com o colonialismo, que é uma característica do mercantilismo, com as expedições ultramarinas, inclusive a conquista das terras do Canadá, que mais lá na frente vai existir a guerra contra a Inglaterra por essas posses, que é a Guerra dos 7 Anos, e tudo mais, tá? Até que ele é o quê? Assassinado. Exatamente por quem? Pelos católicos, Então não colou muito bem essa migué dele aí que ele deu de ser católico e protestante ao mesmo tempo. Mas ele conseguiu meio que estruturar o Estado Nacional francês, já preparando ele para o que viria, que seria esses reis absolutistas, Nós temos aí Luís XIII, tá? Que, mais uma vez, o cara assume com 9 anos, aí a mãe tem que ser a regente, a Maria de Médici, tá? Esse cara já vai ser influenciado pela nobreza, Pela nobreza. E a regência, posteriormente, vai passar para o cardeal Richelieu. Esse cara cai em prova, viu?
É enjoado o nome dele, mas cai em prova. A banca gosta de usar porque é muito importante, tá? Apesar dele ter sido influenciado, sobretudo pela mãe, né, Maria de Médici, vai ser influenciado pela nobreza, mas o cardeal Richelieu ele vai dar continuidade àquele modelo político imprimido pelo o Henrique IV, que é um modelo de fortalecimento da burguesia local. Ou seja, ele está primando por um Estado nacional mercantilista em que a burguesia vai dar o seu apoio econômico para manter o Estado e fortalecer o poder do rei. Né? Ele continua nesse processo. Diminui o poder da nobreza, equilibra as finanças, entra em uma guerra, também disputa aí entre católicos e protestantes, mais uma vez, tá? Que é a Guerra dos 30 Anos, que é a última guerra sobre religião, é a última guerra de religião, basicamente, que nós vamos ter aí na Europa, tá bom, gente? Vai aumentar os impostos para poder manter esse Estado, né? Vão surgir alguns conflitos sociais no seu governo, né? Vai ter bastante repressão por parte dele, né? Lembra que o Hobbes falou, né? Para manter a ordem tem que ter a repressão do Estado. A violência do Estado regula as violências individuais. Só o Estado agora vai ser o único legitimado para usar violência. E esse Estado é o rei, né? Morre Richelieu ali no finalzinho do século XVII, na metade do século XVII, 1640, morrem os dois parecidos, e assume o trono o nosso grande Luís XIV. Luís XIV é o símbolo, então, galera, da dinastia dos Bourbons. Lembra que todos esses reis aqui são só de uma dinastia. É a dinastia responsável por estabelecer a monarquia absolutista na França. Não esquece disso, tá bom? Luís XIV vai ser chamado, visto como o Rei Sol. E aí começa toda uma simbologia baseada no poder divino desse rei, né? Que é exatamente aquilo que eu falei no vídeo passado sobre aquela ideia baseada no pensamento de Jean Bodin, né? E de Bossuet, sobre essa iconização, né? Essa divinização mesmo da figura do rei, tá? Ele diz o rei Sol. Por que o rei Sol? Porque o Sol é o astro que mais brilha, meu amigo. Então não tem mais ninguém que brilhe mais do que esse indivíduo aí, tá? O cardeal dele vai ser o Mazarino, que vai ser responsável como primeiro-ministro, basicamente, primeiro-ministro não, mas uma espécie de chanceler aí desse rei, tá? Que vai ser responsável por conseguir aumentar a centralização do poder para o rei, vai lutar contra a nobreza, tentar regular as investidas dessa nobreza. Os que sobraram deram apoio a Henrique XIV, tá? Esse cara vai ser importante demais para a centralização do poder na França, tá? Esse Mazarino aí, sobretudo na figura de Luís XIV. Beleza? Vamos lá, seguindo. Luís XIV, para a gente ter uma ideia, ele foi responsável por construir, gente, o Palácio de Versalhes. O Palácio de Versalhes ele fica a 15 km de Paris. É um palácio que existe até hoje, né? Muito visitado, lógico. Tem mais de 200 quartos, para você ter ideia. Esses aposentos eles eram utilizados... Por que 200, cara? Porque 2 centenas de quartos. Imagina. Ele é uma fina flor, assim, daquele luxo, da exuberância, da nobreza e tudo mais. Por quê? Porque Luís XIV... junto com o Mazarino, eles tiveram a ideia de ou a gente luta contra os nobres que estão me ameaçando, ou a gente pega para bem perto da gente aqueles que tendem a nos apoiar. E é isso que eles vão fazer. O Palácio de Versalhes é uma forma de manter a corte, ou seja, ele vai começar a distribuir uma porrada de títulos de nobreza, tá? E vai botar essa galera toda para morar basicamente com ele no Palácio de Versalhes. Então são centenas de nobres morando no mesmo lugar, onde eles vão dar festas lá nos jardins, né, de Versalhes. É algo magnífico lá, né? Muito luxo, muita riqueza, tudo do bom e do melhor. Para quê? Para essa nobreza que era sustentada literalmente pelo Estado. E quem sustentava o Estado era o terceiro Estado, burguesia e camponeses. Então esses caras eles pagavam imposto para essa burguesia, para essa nobreza, ficar lá parasitando no Palácio de Versalhes com o rei. Isso é o quê? Uma jogada política, como eu te falei. Ele governa sozinho, mas ele também governa para os interesses dos outros, tá? É muito importante. Depois dele vem Luís XVI, filhinho. Luís XVI, ele vai trazer nós vamos ter aí ainda eu trouxe aqui uma característica do Luís XIV, né?
O governo do caráter pessoal, monarquia absolutista, com a frase o Estado sou eu, né? É exatamente aquilo que os teóricos do absolutismo vão pregar, né, gente? O Estado é o rei, então ele determina, o Estado sou eu que mando nessa parada, né? O Estado subordina a Igreja Católica, começa a diminuição da Igreja Católica perante ao Estado, né? Mas ela não é dividida de modo algum. É revogado o Edito de Nantes, né? Começa a migração de protestantes, crise de mão de obra qualificada, acontece uma série de crises no governo dele, ele entra em guerra também nos 14, é um governo que vai gastar muito, né? Ele vai continuar a perseguição então contra os protestantes, ele é um rei católico, lembrem-se disso, tá bom? E aí nós temos aí a figura do Palácio de Versalhes como uma estratégia política, como eu já te expliquei, beleza? Então, vamos lá. O absolutismo na Inglaterra, tá? Faltou falar do Luís XVI aqui. Não botei o Luís XVI? Não botei, mas a gente fala. Luís XVI, ele vai ser simbolizado também como o último dos reis absolutistas, né? É o rei que vai ser derrubado pela Revolução Francesa, século XVIII, né? O Luís XVI ele é lembrado exatamente por enaltecer a figura do requinte do rei, né? Aumentar os gastos públicos, não tá nem aí para os interesses, os anseios da pobreza, do povo, de tudo mais, né? Ele vai ser o último rei absolutista na França que vai ser derrubado exatamente pela Revolução Burguesa que vai acontecer no século XVIII. Ele, Maria Antonieta, sua rainha, vão perder a cabeça na guilhotina lá na frente. Agora, vê só como é que funciona. Tanto na Inglaterra, que a gente vai ver agora, como na França, num primeiro momento, no surgimento desse Estado moderno, durante a Idade Moderna, né, o Estado absolutista, a burguesia tem interesse. A burguesia apoia, a burguesia quer esse rei governando e intervindo na economia. Depois que a burguesia começa a se desenvolver, o capitalismo começa a desenvolver-se e criar esse grande poder econômico, a burguesia não quer só mais o poder econômico, ela também quer o poder político, que é a participação política. E como isso não vai ser cedido pelos reis e pela nobreza, a burguesia vai lá e dá o golpe no rei. Acaba a intervenção do Estado na monarquia, na economia, e assumem, né, as formas de modelo político da burguesia, com o fim do absolutismo. Lá na frente com as revoluções burguesas, Revolução Inglesa e Revolução Francesa. Estão entendendo a lógica? Espero que sim. Esse é o sistema, tá? Absolutismo na Inglaterra. A Guerra das Duas Rosas. Começa com a Guerra das Duas Rosas, século XV, tá? A Casa dos Lancaster versus a Casa dos York, né? A derrota a Guerra dos 100 Anos entre a Inglaterra e a França, como já falei bastante aqui, tá? A Casa dos Lancaster ganha, mas fica muito fragilizada, né, após a guerra, tá? E os Lancaster se unem a Henrique da dinastia Tudor. Henrique Tudor, que é uma dinastia importante aí, que é ela que vai estabelecer a monarquia absolutista na Inglaterra. Então lembra, Bourbons, absolutismo francês, Tudor, absolutismo inglês, tá bom? E é assim que eles chegam ao poder, limitado pelo parlamento, claro, que já existia o que a gente chama de Carta Magna, ou Magna Carta, na Inglaterra, desde do rei João Sem Terra lá, né, que ele vai ceder, já vai começar a ceder algum pouco de poder para a nobreza e parte da burguesia inglesa, tá? Então esses caras eles cedem, mas eles vão assumir o poder monárquico com Henrique Tudor, mas eles vão governar sobre um regime do parlamento. O parlamento já existe, é uma diferenciação na Inglaterra, tá? Henrique VIII, esse carinha aqui, vai promover a tal da reforma anglicana, é o cara mais importante, que é esse gordinho aqui. Reforma anglicana é aquele sistema onde, durante o período de reformas protestantes, teria tido, né, uma razão, aí, uma motivação ligada à questão da sua esposa. Henrique VIII queria separar-se, como católico não poderia, a igreja não permitiria, pois ele queria ter um herdeiro com uma mulher, um herdeiro homem, e a mulher não engravidava, a sua rainha não engravidava, Catarina de Aragão. Aí ele mesmo assim desacata a ordem da igreja e casa, né? A igreja o ameaça de excomungar, né? Excomungação. Ele não liga, ele casa e
faz algo pior do que a igreja faria com ele, que seria excomungar, mas ele expulsa a igreja, ele rompe com a igreja católica, expulsa a igreja católica para fora da Inglaterra. Para quê? É um jogo político. Ele está querendo assumir as terras da igreja, que era grande senhora feudal desde a Idade Média. Ele assume as terras da igreja católica e cede essas terras para a nobreza o apoiar. Mais uma vez, a necessidade desse rei absolutista se manter no poder, trazendo privilégios para essa nobreza. Beleza? Então, ele vai promover então a reforma anglicana, que é exatamente o ato de supremacia que vai determinar o fim, a abolição da igreja católica da Inglaterra e a determinação da religião anglicana, que é a religião criada por ele, que é basicamente um catolicismo sem papa, né? É a mesma coisa, a mesma base litúrgica, é tudo igual. Mas aí essa vai ser agora então a única religião oficial do Estado inglês, a religião aceita pelo rei, né? Mais uma vez, o Estado moderno ele precisa ter uma língua oficial, uma fronteira definida, ele precisa de uma moeda oficial, peso e medida. Porque eu preciso que de norte a sul, de leste a oeste do meu território nacional, que eu fale só uma língua, que eu pese tudo em metro, por exemplo, lá é libra, né? Tudo em libra, que a medição seja pés, ou sei lá, quilo, entendeu? Para quê? Para justamente o sistema econômico comercial se desenvolver. Que o comércio possa ser feito de norte a sul, com uma moeda oficial, um peso, uma medida. Se eu comprar 1 quilo de prego, ele vai custar R$10. Não importa se é lá no sul do Brasil ou no norte do Pará. 1 quilo vai ser sempre 1 quilo. R$10 vão ser sempre R$10. $1 vai ser sempre R$6 atualmente, entenderam? Então essa é a lógica do Estado Nacional. O Estado Nacional ele surge para poder se adequar à lógica de um capitalismo comercial que está se desenvolvendo. E é isso que o Henrique VIII vai fazer aqui, basicamente, tá? Então esse cara vai incentivar o renascimento cultural, a manufatura, ele vai fomentar muito a burguesia inglesa, que nem lá os Bourbons na França, vai fomentar a abertura de manufaturas, que são as primeiras formas de fábrica, tá? Vai fortalecer a marinha britânica, vai meter gastos com guerras externas para aquisição de colônia, de metal precioso, vai enriquecer e entesourar, né? E vai pegar muito dinheiro, inclusive, dos mosteiros. Ele vai tocar fogo, matar padre, e vai roubar ouro da igreja, terra, vai fazer o escarcéu, né? E vai dar certo. O poder vai ficar regulado na sua mão. Após a sua morte, Eduardo VI assume, né? Mas ele tinha uma saúde muito debilitadinha, esse cara não cai em prova não, é só para você entender a lógica, tá? Aí tem uma regência aí do Eduardo Seymour, que é tio dele, que é influenciado já pela nobreza, né? E lá na Inglaterra a nobreza é católica, né? Perdão, a nobreza é anglicana, tá? Só que ao mesmo tempo que surge o anglicanismo, né? Existe também uma forma mais extrema de protestantismo entre a burguesia, que eram os puritanos. Então existem duas vertentes protestantes aí no meio dessa luta toda na Inglaterra. São os anglicanos e os puritanos. Os puritanos são quem? Os calvinistas ingleses. Olha só. Te liga nessa jogada aí, tá? Depois disso vem Maria I, a Blood Mary, né? Que é a rainha, é a Maria de Sangue. Por quê? Porque essa mulher muito católica, né? Vai despender aí um pouco do anglicanismo, né? Mas também é Tudor, da mesma dinastia, né? Sobretudo porque ela vai casar com o Filipe II, né? O Filipe II é um cara muito católico, é um rei espanhol, um dos mais católicos que existiam. E vai começar a perseguição ao protestante, tanto os anglicanos quanto os calvinistas são chamados também de puritanos, tá? Vai matar muita gente, velho. Muita gente, por isso Blood Mary, inclusive é o nome de uma bebida. E essa mulher, além de fazer toda essa atrocidade, ela fez algo muito, muito interessante, muito fantástico. Sabe o que ela fez? Ela desenvolveu ela foi responsável por inventar a privada. Ela pediu para alguém fazer pela primeira vez na história uma privada para ela. Viva a Maria I, mesmo tendo matado um monte de gente, né? Bom, ela morre sem herdeiro, assume o trono Elizabeth I, a rainha virgem, The Virgin Queen. Olha só, o inglês tá The Virgin Queen, né?
Essa mulher vai ser responsável por uma absurda concentração do poder, mais até do que Henrique VIII, seus descendentes todos ali. Ela vai conseguir ser uma mão de ferro mesmo ali na monarquia. Tá? Vai refazer o anglicanismo na Inglaterra, isso aqui é fundamental você lembrar. E vai restabelecer o ato de supremacia como única religião oficial. O anglicanismo é a religião oficial do Estado monárquico. Tá? E o ato de uniformidade, que é o controle sobre a igreja. E vai continuar com a perseguição contra católicos e puritanos. Então, se inspirando aí na Bloody Mary, a Elizabeth I, que também vai ser muito violenta, ela vai continuar em perseguições em relação a isso, tá? Tem um filme dela que chama Elizabeth, que é um filme, fantástico, tá? Pra ter ideia como essa mulher autoritária e centralizadora no seu poder. Tem aquele livro, né, que dá origem ao filme Alice no País das Maravilhas. Ele tem uma personagem lá que é a Rainha Cabeçuda, né? A Rainha Cabeçuda tem um cabeção, lógico, né? Por isso que o nome. E uma grande cabeleira vermelha, assim, né? Levantada para cima. A personagem ela foi inspirada exatamente na figura de Elizabeth I, tá? Então é uma mulher, qualquer coisa, cortem-lhe a cabeça, cortem-lhe a cabeça. Não à toa, tá? Era assim que ela mandava fazer mesmo. Mulher de pulso firme, que manteve e estabeleceu aí o poder centralizador na Inglaterra. Religião anglicana, tá bom? Galera, vamos fazer aqui rapidinho algumas atividades, alguns exercícios, para ver se assimilou legal essas duas aulas, tá? Tá um pouco comprida a aula, mas vale a pena. Olha só, FUVEST. No processo de formação dos Estados Nacionais da França e da Inglaterra podem ser identificados os seguintes aspectos. Fascina essa questão, hein? Letra A. Fortalecimento do poder da nobreza e retardamento da formação do Estado moderno. B. Ampliação da dependência do rei em relação aos senhores feudais e à igreja. Muito pelo contrário. Absolutismo monárquico simboliza o controle maior do rei, né, em relação à igreja. A igreja começa a perder um pouco mais daquele hipercontrole na política que ela tinha lá na Idade Média. Não esquece disso. Então, letra C. Desagregação do feudalismo e centralização política. Parece... não tem nada de errado, mas bora ver. Diminuição do poder real e crise do capitalismo comercial. Crise do capitalismo comercial é o desenvolvimento, né, a todo vapor. Letra E. Enfraquecimento da burguesia e equilíbrio entre o Estado e a Igreja. A burguesia enfraquece ou fortalece no Estado absolutista? Fortalece, né? Então, qual é a letra certa? Qual será? Letra C, né? Só pode ser a letra C. Legal, vamos para outra? FUVEST, o Estado moderno absolutista atingiu seu maior poder de atuação no século XVII. Na arte e na economia, suas expressões foram respectivamente. Questão aí, né, de cunho interdisciplinar, né? Tem arte e história, vamos ver. Letra A, rococó e liberalismo. É liberalismo? Não, não é liberalismo, né? Muito pelo contrário, intervencionismo estatal. Então não pode ser essa, mesmo que não seja rococó. Renascimento e capitalismo. É renascimento? Não, né? Renascimento só lá depois, né, gente? Barroco e mercantilismo. O Estado moderno. Estado moderno. É barroco e mercantilismo? Não sei. Século XVII é barroco? Não sei, vamos ver. Letra D. Mercantilismo a gente pode dizer que sim, né? Maneirismo e colonialismo. Maneirismo não é o mesmo período. E letra E, classicismo e economicismo. Qual é a letra certa, gente? Vamos lá, fala pra mim aí. Fala que eu tô te ouvindo, fala. Letra C, papai. Que bom que você acertou. Vamos pra outra. Essa daqui eu retirei do Enem, tá? 2012. Essa questão é famosa, tá? Olha só. Começa aqui. Na França, o rei Luís XIV teve sua imagem fabricada por um conjunto de estratégias que visava sedimentar uma determinada noção de soberania. Nesse sentido, a charge apresentada demonstra. Galera, eu vou ler a letra certa. Vamos lá. Qual é a letra certa? Tem duas aqui que parecem certas, mas eu vou ler uma, tá? Olha só, primeiro vamos analisar a charge. Aqui nós temos uma figura de um monarca, né, sendo construído, né? Ele está tipo como um manequim aqui na primeira. Depois nós temos um homem
né, despido, velho, barrigudo, careca, no auge ali de sua vida, e depois nós temos um monarca todo montado, como deve ser e tudo mais, tarará, tarará, né? Sua peruca da época. Vamos dar uma olhada na letra E? A importância da vestimenta para a constituição simbólica do rei, pois o corpo político adornado esconde os defeitos do corpo pessoal. Galera, eu falei para vocês sobre aquela construção, né, quase divinizada da figura política do rei. É exatamente esse o princípio aqui da questão, onde a figura do monarca ela teria duas perspectivas, uma do homem comum, de carne e osso, e outra da construção simbólica de algo quase sobre-humano, né? Que é construído através da magia dessa monarquia, beleza? Por isso, só pode ser letra E, tá? Temos a outra aqui do Enem 2009. O que se entende por corte do antigo regime é, em primeiro lugar, a casa de habitação dos reis de França, de suas famílias, de todas as pessoas que de perto ou de longe dela fazem parte. As despesas da corte, da imensa casa dos reis, são consignadas no registro das pessoas do reino da França, sobre a rúbrica significativa de casas reais. Norbert Elias é o nome do autor, tá? Sociedade de Corte. Algumas casas de habitação dos reis tiveram grande efetividade política e determinaram por se transformar em patrimônios artísticos e culturais até hoje. Cujo exemplo nós temos. Qual é, velho? Palácio de Versalhes, Museu Britânico, a Catedral de Colônia, a Casa Branca e a Pirâmide de Faraó de Quéops. Qual foi a residência real que foi utilizada para atender, que foi utilizada como ferramenta de jogos de interesses políticos? Na França. Palácio de Versalhes, né, velho? Sem erro algum. Gente, espero que eu tenha contribuído para o crescimento intelectual de vocês e preparado vocês um pouquinho mais para essas provas aí que estão vindo, se é que vão acontecer, mas a gente tem que continuar sempre focado estudando, tá bom? Era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Beijo a todos e todas. Tchau, tchau.